aí, mano, já fez sua fezinha? Ainda não? Então dá uma brincada na KTO, parceira do Charla Podcast. Cupom CHARLA, você ganha 20% de bônus no primeiro depósito. Mas vamos analisar antes as oitavas para que esse confronto aconteça. Flamengo, molezinha. O Olímpia fez uma belíssima primeira fase. O Diego Aguirre é o técnico, né? Do Olímpia. Agora, pô, se você for analisar os adversários possíveis do Flamengo, eu acho que o menos difícil, mais acessível, era exatamente o Olímpia. Só que aí né? tem um problema fundamental nessa questão toda. Como o Flamengo vem se comportando longe do Maracanã? Desde o início do Campeonato Brasileiro, assim, que você vê um Flamengo praticamente irreconhecível quando atua longe do Mário Filho, né? Então, assim, você tem alguns exemplos. Você tem o Bragantino, você tem o Maringá, você tem exemplos em momentos diferentes um do outro. Você tem Nublense, Racing, você tem alguns momentos ali. No Racing, o Flamengo tinha superioridade numérica, não matou o jogo, acabou tomando empate. Contra o Nublense, um time muito fraco tecnicamente do Nublense, o Flamengo ainda assim não conseguiu vencer no Chile, num palco assim, que não tinha pressão de torcida nem nada. Bragantino 4-0, pro Bragantino Isso aí poderia é um ter ponto. sido 8. Então, assim, levando em consideração que o Flamengo joga muito mal fora de casa, mesmo que se trate de Olímpia, que fez uma campanha boa, terminou na primeira colocação, mesmo assim, o Flamengo é amplo favorito. Concordo com você. Mas tem que fazer o resultado aqui, porque se depender das últimas atuações, independentemente de time, Sim. o Maringá não tem a mesma força do Bragantino. O Flamengo perdeu da mesma forma. Poderia ter perdido demais. O Nublense é a mesma coisa. Então você tem todos esses pontos a serem considerados aqui pro confronto do Flamengo, né? O Vitor Peck tá lembrando aqui, ó. O Olímpia tomou 9-2 no agregado pro time do Renato em 2021. Sim, é isso? sim. Foi uma moleza pro Flamengo passar pelo Olímpia. É um outro momento, um outro Olímpia. Já disse aqui, o Diego Aguirre é o técnico que tá fazendo um bom trabalho. Mas, por outro lado, é um adversário que o Flamengo tem a obrigação de passar. E o Flamengo já tem reforços, né? Porque a gente começa a analisar os adversários, né? O Olímpia é um adversário difícil. Você imagina o que a imprensa paraguaia fala do Flamengo contra o Olímpia. Agora deve estar todo mundo... Porque, por exemplo, o Olímpia poderia ter pego o Deportivo Pereira ou o Flamengo, por exemplo. Então... Aí pegou o Flamengo. O elenco mais caro do continente. São os jogadores mais valorizados. O time tem chegado. Jogou 3 finais de Libertadores, as últimas 3 finais de Libertadores, assim. Então, assim, o Flamengo, ele é muito superior ao Olímpia. Ele tem que avançar, favorito absoluto. O Flamengo tem a obrigação de passar pelo Olímpia. Obrigação de passar de fase. Isso. Obrigação de passar de fase. E dos adversários possíveis, o Olímpia é o menos difícil, né? Só avisar pra galera que já temos mais 600 aparelhos conectados aí. Like na live. Quanto mais likes a gente tiver, pra mais gente aparecer a nossa resenha sobre os confrontos da Libertadores, beleza? Vai mandando a sua mensagem que eu tô lendo aqui aos poucos, cara. Lenine Carvalho, Cantarelli, você está muito bonito hoje. Cantarelli, quer dizer que... Você vê que foi o segundo elogio na sequência, né? Foi. Mas hoje, assim, é um ponto fora da curva, entendeu? Tu recebe hoje, de repente o nego tá querendo um pix, de repente. Pode ser. Lenine, ó, um beijo pra você. Como é que é a música do Lenine mesmo, cara? Paciência, tem uma que é paciência. Pouco mais de paciência. Essa. Valeu, Lenine, tamo junto. Manda um abraço aqui, ó, pro Léo Bruno. Tem que respeitar o jogo sapatinho máximo. Dito isso, 7.145-0 pro Flamengo contra o Olímpia. O Flamengo tem a obrigação de amassar o Olímpia, cara. Porque a galera começa a avaliar os adversários e esquece dos adversários avaliarem o Flamengo. O Flamengo, nesse momento, nas últimas Libertadores, é o time que tem, quem diria, hein? História. Quem diria, né? Já diria João Guilherme. Pra Libertadores é o time que tem história recente na Libertadores. Já diria João Guilherme. Quem foi que disse que o Flamengo não tinha tradição? Né? 3 finais consecutivas, cara. Como é que você... Olímpia. Não tem Olímpia. O Flamengo tem que amassar o Olímpia, né? Tem que passar por cima. Isso aqui é a campanha do Olímpia. O Olímpia foi líder do Grupo H com 14 pontos, 6 jogos, 4 vitórias e 2 empates. Saldo de gols, 9. Na primeira rodada empatou com o Melgar fora. Na segunda rodada, venceu o Patronato, adversário do Botafogo, na Copa Sul-Americana, por 1-0. O adversário mole, o Botafogo já passou. Já vou falar do Sul-Americano daqui a pouco. Empatou com o Atlético Nacional na terceira rodada 2-2. Você vê que fez um primeiro turno de fase de grupos ruim, Sim. O Olímpia. Mas aí na quarta rodada venceu o nosso poderoso Patronato por 2-0 fora de casa. Patronato é um time da segunda divisão da Argentina. Meteu 3-0 no Atlético Nacional, que é o adversário do Racing. E na última rodada meteu 4-1 no Melgar.
O grupo mole do Olímpia também, né? Fez uma boa primeira... Grupo facílimo do o Olímpia. Atlético Nacional terminou com 10 pontos, o Olímpia com 14. Isso. O Patronato, adversário do Fogão, ficou com 6. E o Melgar com 4. Então essa é a parada. Então acho que assim, Flamengo favoritíssimo pra mim. Só não coloco o Flamengo já nas quartas de final porque eu não posso fazer isso, porque teremos 2 jogos. Mas o Flamengo vai passar pelo Olímpia.